Nesse slide é apresentada a nossa função de coerência para uma determinada componente espectral com a frequência f, ok? Bom, analisando a equação da nossa coerência, vimos que ela é função da frequência, né, da componente espectral. Além disso, o termo no numerador, temos que a densidade espectral de potência cruzada, ok? Embora o nome seja grande, mas não se assuste, que nós já vimos alguma parte desse termo, né? Essa parte que densidade espectral de potência equivale à potência de uma componente espectral. Toda vez que eu menciono componente espectral, nada do que menos que é uma senoide com uma frequência f, ok? E isso nós já aprendemos como calcular isso, né? Como já vimos, conseguimos obter a amplitude de uma componente espectral por meio da FFT, então representar y como resultado da aplicação da FFT a um sinal, né? E eu tenho associado a ele a uma frequência, né? Sempre lembrando que essa frequência está associada ao bin, a posição lá do nosso vetor da FFT. E esse meu vetor eu tenho amplitude e a fase, né? Estimadas. E a potência de uma componente espectral, nada do que menos é essa amplitude dessa componente ao quadrado. Então, no meu caso, considerando que eu tenho isso, né, da nossa FFT, a amplitude e a fase, a potência é o nosso y, a frequência f, vezes o conjugado dele, né? Esse conjugado aqui é só para tirar a informação da fase. Isso matematicamente dá a amplitude dele ao quadrado, ok? Então, essa é a equação da densidade espectral de potência, né? Que computacionalmente, para obter ela, basta eu fazer isso, ABS do nosso y na frequência f elevado ao quadrado, né? Sem saber dessa nomenclatura, nós já fizemos isso, se observar no teste F espectral, né? Beleza? Bom, o outro termo aqui nós não vimos ainda, que é o termo cruzado. Mas esse termo aqui, talvez você já deve ter visto esse conceito lá em estatística ou própria matemática, né? Que é similar ao nosso conceito de correlação linear. Então a informação que está passando esse meu numerador, está passando qual é a correlação linear que eu tenho entre o espectro de potência na frequência f do sinal y e o sinal x, ok? Para entender melhor um pouco disso, a correlação linear é uma medida que indica o quanto dois sinais estão correlacionados linearmente, né? Então, chamar aqui a correlação igual a 1, quando dois sinais têm um valor igual a 1 de correlação, indica que posso encontrar o valor de um dos sinais a partir de medidas do outro sinal. Em termos de equação, considerando que um sinal seja o y, o outro sinal o nosso x, né? Eu posso escrever a seguinte correlação: y é igual a uma constante vezes nosso x. Então tá aqui, ó. Então a partir das nossas medidas de A vezes uma constante, eu obtenho as medidas de y, ou seja, sinais altamente correlacionados ou totalmente, amplamente, quer dizer, correlacionados, a partir de uma medida, por meio de uma equação linear, eu obtenho a outra medida. E é claro, sinais descorrelacionados quer dizer que a partir de uma medida de um dos sinais, eu não consigo prever a outra medida por meio de uma equação linear. Por exemplo, vamos imaginar que tem um vetor aqui de amostras de um evento representado por y e o outro pelo nosso, quer dizer, x e o y aqui. Quando são descorrelacionados, a partir do x eu não consigo prever ou aferir qual o valor que vai estar no nosso y aqui. Mas se for amplamente correlacionado, a partir do nosso valor x eu consigo prever corretamente qual é o valor que está no nosso y. Então, a grosso modo, nem precisaria da nossa medida do y aqui, né? Que a partir de um eu consigo prever o outro aí. Bom, e como eu calculo essa minha correlação? Não vou entrar em detalhes, mas considerando inicialmente que eu tenho um conjunto de sinais representado por x, né? Com tamanho igual a n, e o conjunto de sinais igual a y de tamanho igual a n também, né? E sendo x
tem uma esperança igual a zero, ou seja, a média dele é igual a zero. O y também tem uma esperança igual a zero. Isso não é tão difícil se os sinais não tiverem originalmente essa esperança. Basta pegar esse meu vetor de sinal e subtrair pela esperança deles. Assim eu forço a esperança deles ser igual a zero, ou seja, não é uma coisa difícil, né, de se obter. Eu tenho que a correlação desses dois sinais pode ser obtido pela seguinte equação: somatório do x na amostra I vezes o y da amostra I aqui, e o I variando pelo nosso número de amostras, beleza? Sendo que, caso esses sinais sejam descorrelacionados, esse somatório vai ser um valor pequeno, e caso seja correlacionado, esse valor do somatório nosso vai ser grande, né? Para exemplificar isso, vamos destrinchar esse somatório utilizando n igual a 4, por exemplo. Então eu vou ter esse somatório resultado a isso, x1. Então vou considerar nesse somatório que o x vai ser um valor positivo ou negativo. Então vou representar em cima quando ele for positivo e o menos quando ele for negativo. Então está indicando que o sinal da amostra 1 do x é um valor positivo, o sinal da amostra 2 do x é positivo e o sinal da amostra 3 também, deixa eu colocar negativo, vai ser negativo e negativo também para a amostra 4 aqui. Bom, considerando a nossa primeira hipótese, se for amplamente correlacionados, então vou colocar, escrever com outra cor, verdinho aqui, ó, correlacionados com essa cor. Quando um sinal aumentar, no caso o x aumentar, o nosso y também que vai aumentar, né? Porque são correlacionados, então a partir de um eu consigo obter o outro, ok? Então no nosso caso do exemplo, quando o nosso x for um valor positivo, o y também vai ser um valor positivo. Então aqui, ó, para a amostra 2 também, quando o x for positivo, o y positivo. No entanto, quando o nosso x da amostra 3 é um valor negativo, o y também vai ser um valor negativo. O mesmo raciocínio funciona para o y igual a 4, ok? Então, por meio da nossa correlação, nossa equação, eu posso observar que aqui eu vou ter um valor alto, né? Porque todos os termos desse meu somatório vão estar somando, já que os sinais vão ter os mesmos sinais, né? Lembrando, menos com menos é mais, né? Vai ter um valor máximo aqui. Agora vamos supor que o nosso sinal está descorrelacionado. Então para isso eu vou colocar outra cor aqui para nós descorrelacionar. Nesse caso, eu não consigo inferir o valor de uma medida a partir da outra. Então isso quer dizer que se eu começo a aumentar uma medida, a outra pode aumentar ou diminuir, tanto faz. Então aqui, ó, no nosso exemplo, o x começou a aumentar, o nosso y também, vou colocar, aumentou. Por acaso aumentou. Agora nessa segunda amostra aqui, o nosso x aumentou, mas o nosso y diminuiu. Beleza. Aqui diminuiu, colocar diminuiu também. E diminuiu aqui, acabou, aumentou o nosso y4 aqui. Agora observe, esse termo meu aqui eu estou somando, mas aqui ó, você pode ver que esse termo vai estar subtraindo. Esse termo vai estar somando, mas esse outro termo vai estar subtraindo. Então, o resultado total desse meu somatório vai ser um valor menor. Portanto, essa seguinte operação, ela serve para quantificar esse índice de correlação, né? Sendo que sinais correlacionados, essa minha operação vai apresentar um valor alto, e sinais descorrelacionados vai apresentar um valor baixo, né? Então, o mesmo raciocínio podemos seguir aqui. E qual seria a nossa ideia do raciocínio? Se componentes na frequência f estiverem correlacionadas, né, o nosso numerador vai apresentar um valor alto. E se essas componentes na frequência f forem descorrelacionadas, vai apresentar um valor baixo. Então, se eu tiver componentes correlacionadas, valor alto, e componentes descorrelacionadas, valor baixo. E o nosso numerador, quem é? É basta isso aqui, ó. É energia do sinal para componente espectral y e energia do sinal para componente espectral na frequência f de x. Beleza? Resumindo, numerador mede a correlação entre duas componentes e o numerador é apenas a energia dessas duas componentes aí. Ok? Então, seguindo a nossa dedução, esse termo pode ser representado por essa equação que é dada aqui. Observa, tem uma similaridade com a equação que eu mostrei para vocês da correlação, né, entre dois sinais, xi e o yi, né? Só muda aqui como é a correlação na frequência de dois números complexos, né? Então é utilizado conjugado no segundo elemento,
E além disso, como nós estamos calculando a potência, né, o resultado disso é elevado o módulo ao quadrado. Além disso, se eu observar esse somatório, eu estou fazendo somatório até o nosso m, e que isso quer dizer que, como nós só trabalhamos com um sinal, né, que é a coleta de um sinal, e depois nós estamos dividindo esses sinais em m janelas, que esse somatório corresponde à estimativa espectral para cada uma das janelas, ou seja, aqui está em função da nossa janela. Ou seja, eu não vou observar experimentos diferentes, na verdade eu tenho um experimento só e eu divido esse experimento em m janelas. E a partir dessas m janelas, né, o valor de cada uma dessas janelas que eu vou utilizar nesse meu somatório, ok? Mas agora quem seria o nosso y, né? E o nosso x, e aqui, ó. Quem seriam esses dois sinais? E como abordaria esses sinais para a nossa aplicação, né, que é de detecção de potencial auditivo, ok? Então, para isso, vou mostrar um modelinho que simplifica um pouquinho de como é a ideia dos nossos sinais aí e do nosso problema biológico, né? Então, eu tenho aqui um sistema meu que eu tenho uma entrada, eu tenho um certo modelo, né? E esse modelo gera uma resposta que é adicionada a um ruído e tem uma saída no y aqui. Agora, traduzindo esse modelo para o nosso caso, da nossa aplicação, nós temos que o x e aqui equivale a uma estimulação. Então, vamos imaginar, eu tenho uma estimulação, então essa estimulação é apresentada no voluntário, né? E se esse voluntário tiver uma audição boa, né, ele vai ter uma certa resposta aqui, né? Então, dada a apresentação, vou considerar aqui, ó, esse nosso sistema como sistema auditivo da pessoa. Então vai gerar uma certa resposta que nosso SN aqui, ok? Então eu apresentei um estímulo, a pessoa vai ter uma certa resposta a esse estímulo, e eu tenho o nosso SN, que é a resposta lá auditiva. E essa resposta auditiva vai ser coletada, né, registrada por meio de um eletrodo, ou seja, então aqui ó, nosso Y é a nossa medida do eletrodo. No entanto, em conjunto com a nossa resposta auditiva, nós temos outros sinais também que está sendo representado por esse ruído, ou seja, a nossa medida, nós estamos coletando a resposta auditiva mais o ruído, que seriam as outras atividades cerebrais que não me interessam, ok? Então, por meio desse meu modelo, eu posso aplicar a coerência correlacionando o sinal nosso Y com o nosso sinal X. O sinal Y é nossas medidas, ok, isso aí eu já tenho. E o nosso sinal X é a estimulação que eu estou colocando lá na nossa entrada, ou seja, é o estímulo que eu estou apresentando lá para o voluntário, né? Então, eu posso simplificar essa equação considerando que nossa estimulação, nosso X aqui, que é o nosso valor, ela é periódica em cada janela. O que quer dizer esse constante? Quer dizer que minha amplitude lá não vai mudar e nem a minha frequência. Então eu tenho uma frequência constante, uma amplitude constante, e periódica quer dizer que ela está sincronizada em cada uma das janelas, ou seja, a fase dela não vai mudar para cada uma das janelas. Então, o nosso x i de cada janela na frequência f pode ser substituída por um x que é constante para toda a janela, igual a f aqui. Beleza? Então agora eu vou pegar, vou substituir esses meus somatórios por meu x. Então como vai ficar a nossa expressão aqui? Eu tenho um somatório do nosso y na frequência f, vezes agora uma constante. Então eu vou tirar esse índice i, que agora não está mais em função da minha janela. Então tem aqui ó, esse termo, mais o somatório, o nosso y se mantém, vezes eu tenho um termo constante ao quadrado, né? Então vai manter esse termo constante. E se eu somar esse termo constante m vezes, eu vou ter m vezes esse meu termo constante de f aqui ó, ao quadrado. Ok? Esse termo aqui resulta nesse meu termo. Agora, esse meu outro termo, eu posso tirar o quadrado, e como é o conjugado ao quadrado, fica um termo ao quadrado, né? Então vai resultar isso. Tirei esse termo para fora, né? Joguei aqui para fora. Vai ficar m vezes o somatório do nosso y lá que se manteve. Então eu posso cortar esse termo com esse termo e o nosso m aqui. Então resultando na nossa coerência nessa minha operação. Ok? Ou seja, nessa minha equação eu consigo obter a minha coerência aí. Agora só está em função das nossas observações.